Nós vamos começar por ordem alfabética por André Assi Barreto, que é professor de Filosofia e de História nas redes pública e privada de São Paulo. É licenciado em História e em Filosofia, possui um mestrado em Filosofia pela Universidade de São Paulo, a USP, uma dissertação sobre a crítica da razão pura, de Kant. Ele atua também como editor, tradutor, palestrante, revisor. Ele traduziu obras como Cântico, de Ayn Rand, Keep Calm and Carry On, de Bex Lewis, O Reich Verde, de Drew Gottfried, e que essa ainda está no prelo. Editou vários textos que foram bastante bem-sucedidos, como Idade Média, O que Não Nos Ensinaram, de Regine Pernoud, e Bandidolatria e Democídio, de Diego Pesce e Leonardo Jardim. Ele é coautor do livro Saul Alinsky e a Anatomia do Mal, que foi publicado pela editora Armada. Eu nunca li nada do Saul Alinsky, confesso que eu não li esse livro, mas eu sei que ele é um autor muito controverso, aí, admirado por Hillary Clinton, né? Ele é autor daquele Rules for Radicals, né? Em que ele até cita Lucifer, né, como um modelo de radical bem-sucedido, enfim. E o André Assi é muito conhecido por suas excelentes análises filosóficas no Oliver Talk. Eu, sempre que posso, assisto as análises dele, são realmente muito didáticas para todos os que se interessam por filosofia. Eu aprendi, por exemplo, muito sobre Erich Voegelin com as lives do André, assim, outros. Ele, além de ser um especialista em Erich Voegelin, ele também conhece muito sobre Jordan Peterson, sobre Hannah Arendt. Existem vários autores que ele consegue descrever de uma forma muito interessante. Por exemplo, ele tem uma série de vídeos recentes que eu tenho assistido com muito interesse sobre a história da verdade, em que ele desconstrói e refuta o relativismo. Eu realmente recomendo vivamente que vocês assistam, estão disponíveis no canal do Oliver Talk no YouTube. Não percam, é realmente muito interessante. E para quem se interessa por análises mais políticas, eu recomendo artigos que ele publica, por exemplo, no Senso em Comum, do Flávio Morgenstern. Tem artigos excelentes que ele já publicou sobre, por exemplo, o processo eleitoral americano. Enfim, tem coisas que valem muito a pena se ler. Então, muitíssimo obrigado. E eu queria, então, passar a palavra, de novo, em ordem alfabética, começando, então, pelo André Assi Barreto, para que ele faça a sua apresentação inicial, e depois passaríamos ao Fernando e, finalmente, ao professor Ricardo. André, então, muito obrigado uma vez mais, a palavra é sua. Boa noite a todos que nos assistem, boa noite, ministro, fico lisonjeado pelas palavras, é um prazer estar aqui, dividir aqui a bancada virtual e estar virtualmente aqui na Fundação Alexandre de Gusmão, dividindo aí com o professor Fernando, professor Ricardo e com você. Então, a minha apresentação, aí, perdoem, algumas pessoas preferem, gostam, outras não são tão fãs, mas o meu lado mais professor aí fala mais alto, e eu tenho uma apresentação de slides para compartilhar, até para também facilitar para o público quiser printar, né? Enfim, essa apresentação pode ser disponibilizada depois também, mas eu vou iniciar aqui o compartilhamento da tela para a gente poder iniciar a apresentação. Então, se tiver tudo ok aí, tá, beleza? Então, vamos lá. Então, aqui eu sou o André Assi Barreto, como o ministro já aí me deixou aqui encabulado com a apresentação, muito obrigado. Quem eventualmente não me conheça e quiser, no Twitter eu divulgo bastante do meu trabalho, e em breve, agora em outubro, também a gente vai lançar o curso As Raízes Filosóficas do Globalismo. Quem tiver interesse pode buscar algumas informações neste link que está aí, o olivertalk.com/sdg. Você vai cadastrar seu e-mail lá e vai receber as informações devidas nos momentos aí pertinentes. Então, vamos lá. Então, eu estou muito satisfeito, né, assim,
extremamente feliz de poder estar aqui na Fundação Alexandre de Gusmão falando. Eu tenho, embora a minha grande área seja a filosofia e alguns interesses adjacentes, o assunto da política externa, das relações internacionais, é um assunto que muito me interessa e faz parte do meu repertório público também de análises e de estudo e etc. Então, quem eventualmente já me conhece ou quem não me conhece, há pelo menos 4, 5 anos que eu trato publicamente de assuntos de política externa, relações internacionais, fiz várias análises e informei bastante o público que me circula ali a respeito de Brexit, né, coisas muitas vezes omitidas pela nossa mídia, inclusive o Alexandre Costa, que já esteve aqui na Fundação Alexandre de Gusmão também, fazendo uma apresentação, está para sair um novo livro dele sobre nova ordem mundial, que vai contar com um ensaio meu sobre o assunto Brexit. Tá? Isso vai sair em breve. Mas, enfim, o que eu preparei aqui para a minha apresentação e como que ela vai se estruturar? Então, os tópicos que eu trouxe, coronavírus e globalismo, a pista dada por Slavoj Žižek, né, aquele famigerado filósofo marxista de extrema esquerda, quem muitos talvez já devam saber, aqui eu vou me reportar no momento oportuno, mas para quem não, eu vou contextualizar também o que o Slavoj Žižek tem a ver com coronavírus e globalismo, e também vou falar um pouco de China e a culpabilidade da China na pandemia e as consequências para a globalização. Além, tudo isso regado, evidentemente, a algumas análises aí pessoais. Então, eu queria começar destacando que é preciso que a gente faça algumas separações, né? As pessoas, esse assunto, infelizmente, se torna um assunto que ensejou muita confusão, né? E todo mundo que não está de acordo com uma certa narrativa, com uma certa versão dos fatos, é tratado, dos fatos aí, entre aspas, no caso, é tratado como negacionista, anticientífico, né, quando a gente está falando aí do assunto Covid-19, então eu vou cobrir alguns aspectos e fazer algumas separações. Então, no meu entendimento, o vírus, ele é real, isso é uma questão médica e epistemológica, ou seja, basicamente o vírus existe. Né? Isso, de fato, é uma questão científica, ou, como eu digo aí, uma questão médica epidemiológica, mas nas discussões sobre Covid as pessoas fizeram muita confusão. Né? Nem tudo, o fato médico epidemiológico do coronavírus não autoriza que cientistas deem posicionamentos de políticas públicas, econômicos, políticos a esse respeito. Então, quando a gente sai, tudo bem, se a seara for o sequenciamento do DNA da Covid-19, isso é um assunto científico, no sentido estritamente científico, no sentido de ciências duras, como normalmente o senso comum associa ciência com ciências duras, né? Com matemática, física, né? Enfim, com ciência laboratorial e até com aquela imagética do cientista como a autoridade que está no laboratório fazendo experimentos e descobrindo ali verdades. Mas a questão, embora o vírus seja uma questão essencialmente médica e epidemiológica, grande parte da confusão no debate público tem a ver quando a gente salta do aspecto científico e parte para aspectos políticos, econômicos, de políticas públicas, onde quer se confundir a autoridade do cientista com uma autoridade de política pública, de economia e por aí afora. Né? Então, ao longo da apresentação, eu vou abordar também um pouco das consequências da Covid-19 para as políticas públicas. E isso não são questões médicas ou científicas em sentido do senso comum. Né? Eu acho que grande parte da confusão poderia ter sido evitada se as pessoas tivessem essa ciência. Então, quando o Neil Ferguson, lá no Reino Unido, divulga os primeiros estudos alarmistas, catastrofistas, apocalípticos a respeito da Covid-19, ele se deve a essa transição que não deveria ocorrer. Então, tudo bem, ele é uma autoridade médica e científica. Agora, isso não lhe confere autoridade para ditar as políticas públicas. Pelo menos não sozinho. Ele pode, eventualmente, fazer indicações, ser ouvido, mas muito mais como cidadão do que como cientista. Política pública é política pública. Ciência dura, no sentido de ciência laboratorial, é uma outra coisa, né? E aí, o meu grande interesse no assunto Covid-19 não é nenhum tipo de questão médica ou epidemiológica, mas as coisas que, a despeito do Covid-19 ser real, ele enseja. Então, esse aqui é o meu interesse.
coisas que fogem do escopo da seara científica, e justamente por eu não ser um cientista no sentido de ciência dura, é justamente sobre isso que eu posso falar, e não exatamente sobre uma questão ali microscópica a respeito do vírus. Isso me parece um ponto que, se as pessoas tivessem tomado ciência desde o princípio, grande parte da confusão que a gente presenciou e ainda está presenciando poderia ter sido evitada. Então, não é necessário nenhum negacionismo para tratar das questões não científicas atreladas ao vírus, né? Não científicas nesse sentido de ciência dura, a despeito da tentativa de associação. Então, quando você fala de questões outras relacionadas ao vírus, você não está sendo negacionista, você não está negligenciando a ciência, você não está negando a ciência, né? E as pessoas, claro, se a gente fosse fazer uma investigação do motivo disso, é que é evidente, as pessoas querem se aproveitar da aura de autoridade que consta na cabeça das pessoas, do senso comum, em relação à ciência, ao cientista, para imbuir essa mesma autoridade em questões não científicas atreladas ao vírus. Então, quando eu falo de coisas que o vírus ensejou, eu estou falando do quê? Estou falando, por exemplo, do que se notabilizou aí como covidão, né, que são os casos de corrupção relacionados ao coronavírus. Então, assim, eu não preciso ser cientista, não preciso ser epidemiologista, não preciso ser biólogo para falar do covidão. O covidão só existe por causa do Covid-19. Mas não apenas os cientistas, o cientista ele pode falar do covidão como qualquer cidadão pode. A autoridade científica dele não diz nada a respeito disso, por exemplo. Então, muita gente viu, na ocasião da Covid-19, e nesse caso, autoridades aí, municipais, estaduais e globais, viu como opa, é o cavalo selado passando, né? Eu vou trazer essa imagem mais à frente, está passando um cavalo selado que eu não posso perder. Então eu vou aproveitar aqui para comprar respirador caro, comprar álcool gel caro, comprar material de proteção individual caro, e aí nós temos estabelecido o covidão, que, diga-se de passagem, só pôde ser efetivado em grande parte por causa do alarmismo, né? Muitas pessoas aí usufruindo de uma suposta autoridade científica alardearam para as pessoas que todo mundo ia morrer amanhã, e aí isso, claro, foi o cavalo selado perfeito que passou na frente de autoridades corruptas, permitindo que fosse feito aí uma série de ações, uma série de compras que ensejaram aí casos de corrupção, né, o famigerado covidão. Outra coisa que o vírus ensejou, e não é uma questão de ciência dura, aceleração de agendas autoritárias em níveis locais e globais. Então a gente viu isso em todos os lugares, né? Também muita gente viu a ocasião do Covid-19, tão real quanto ele seja, vamos aproveitar para acelerar certas agendas autoritárias, que no fundo é aquilo que meu amigo Paulo Enéas se reportou no seminário anterior, quando ele falou de uma instrumentalização da Covid. É isso. E veja, falar isso não tem nada, tem zero a ver com negacionismo. Tá? Não tem nada a ver com negacionismo, porque a gente está falando de outras questões ensejadas pelo vírus. Pessoas desonestas viram no vírus a oportunidade perfeita de acelerar, por exemplo, agendas autoritárias ou promover corrupção. Né? Então, ou seja, há pessoas, grupos, né, etc., com agendas não médicas e não científicas que estão se aproveitando do vírus para emplacar essas agendas. Tá? Então, isso é um fato que precisa estar claro na cabeça de todo mundo, e eu acho que é em grande parte disso que todos nós aqui vamos tratar. Né? E aí, como eu digo aí na minha imagem, cavalo selado só passa uma vez, então por que não? Né? Por que não aproveitar essa oportunidade? E por que não, por exemplo, o comunismo 2.0, né? Então nós vamos compreender aí agora o que seria esse comunismo 2.0. Então, além de covidão, além de agendas autoritárias, por que não a gente aproveitar a oportunidade para emplacar novamente o comunismo, que seria supostamente 2.0, né? Vamos ver o quão 2.0 ele é. E aí que entra o elemento do filósofo esloveno Slavoj Žižek, no livro Pandemia, Covid-19 e a Reinvenção do Comunismo. E como eu trabalho com edição de livros também, eu sempre presto atenção em alguns aspectos que as pessoas às vezes não prestam. Então, a rapidez com que esse livro foi escrito, publicado, e eu coloco aí até entre aspas,
virou um livro viral, com o perdão do trocadilho, porque muito rapidamente atingiu todo mundo, foi traduzido pelo português. A gente que trabalha com editoração, a gente sabe como isso é complicado, muitas vezes. Né? Mas aí, a depender da agenda que se quer emplacar, da mensagem que se quer passar, a gente tem aí o caso do livro do Slavoj Žižek sobre a pandemia de Covid-19, e onde ele trabalha com a tese do comunismo 2.0. Será que a Covid-19, natural quanto seja a sua origem, a gente vai tratar disso lá na frente, será que não pode ser uma oportunidade para a gente implementar um comunismo repaginado? Enfim, é um livro viral, é um livro curto, de mais ou menos 100 páginas, que foi rapidamente publicado e rapidamente traduzido mundo afora. Então a gente vê, quem trabalha no mundo editorial sabe que isso dá trabalho, e quando esses livros são publicados muito rápido, isso quer dizer que existe aí um background por trás muito forte de interesse de publicação desse tipo de material. Então, por que não aproveitar a pandemia, e quanto mais real o vírus for, melhor, para reinventar o comunismo? Por que eu grifei essa parte do quanto mais real o vírus for, melhor? Particularmente, eu sempre encampei a tese de que, evidentemente, o vírus é real e ele foi instrumentalizado. Isso, para mim, sempre esteve muito claro na minha cabeça. Aí, claro, todo mundo é livre para fazer as análises que achar mais pertinente, mais conveniente, mas eu acho que se a gente quer ir no caminho de culpabilizar os culpados, os responsáveis, quanto mais o vírus for real, mais culpados eles são, né? Se eventualmente a gente descobrir lá na frente que a coisa não foi bem assim, um tanto pior para essa nossa análise, porque quanto mais real o vírus for, pior, mais culpa tem quem é responsável pela sua propagação, e mais culpado vai ser por coisas como, por exemplo, ensejar uma reinvenção do comunismo, né, independentemente disso dar certo ou não. E o que seria, então, esse comunismo 2.0 de que fala o Slavoj Žižek? É o globalismo. Né? Quando a gente lê o livro, isso fica bastante claro, onde ele vai falar de uma grande cooperação global, ele vai falar de uma grande irmandade universal, e isso seria uma versão atualizada do comunismo, ensejada pelo vírus. Vejam, o que o vírus em si tem a ver com isso? Muito pouco. Né? Se a gente partir da premissa de que é um problema médico epidemiológico real, peraí, mas o que isso serve para ensejar o comunismo? Imediatamente nada, mas as pessoas que conseguem publicar livros e fazer o livro viralizar aí em poucos meses, essas pessoas têm esse interesse, têm essa agenda, e a gente tem que prestar atenção nesse tipo de coisa. Então, o comunismo 2.0 que o Žižek fala nesse livro, nada mais é do que aquilo que a gente vem chamando de globalismo. Né? A globalismo é uma palavra gatilho aí para muita gente, né? Mas globalismo é o nome que a gente vem chamando. Se quiser escolher outro que descreva o mesmo fenômeno, pode escolher também, mas globalismo é o que a gente tem usado aí. As pessoas não precisam ter medo da palavra. E o primeiro a matar essa charada foi o nosso chanceler Ernesto Araújo, né? Escreveu um texto no seu site, o metapoliticabrasil.com, onde ele leu o livro e matou a charada. O que, aliás, nesse caso é uma coisa relativamente simples, que pode ser deduzida facilmente da leitura. Então, você está falando, olha, o vírus vai propiciar o comunismo repaginado, o comunismo do século XXI, né? A gente teve o comunismo do século XIX, do século XX, e talvez agora a gente tenha aí o do século XXI, que está ou estaria sendo ensejado graças ao vírus. É o comunavírus, né? Então, muitos devem ter lido esse texto, evidentemente que foi alvo das mesmas críticas e acusações de sempre, mas aqui a gente pode passar ao largo disso, porque a gente está provando qual que é o ponto. Então, o que o Žižek diz no livro? O coronavírus, ele enseja a solidariedade global? Então, um argumento central do livro é esse. O coronavírus, ele está prescrevendo, ou ele está prevendo, que o coronavírus ensejaria, causaria uma espécie de solidariedade global. Então, eu separei aqui duas citações. Diz o Žižek, tomara que se propague um vírus ideológico diferente e muito mais benéfico. E só temos a torcer para que ele nos infecte. Um vírus que faça imaginar uma sociedade alternativa, uma sociedade que vá além do Estado-nação, e esse ponto é muito importante para nós aqui,
e se realize na forma da solidariedade global e da cooperação. Então, esse tipo de linguagem é o que a gente vem... O que o globalismo quer? O globalismo quer a diminuição, a dirimir ou abolir como uma meta ideal distante, abolir o Estado-nação. Então, olha só, a gente está tendo aí uma oportunidade de criar uma sociedade alternativa que vá além do Estado-nação e onde todo mundo seja dirigido pela solidariedade global e pela cooperação, né? Segunda citação aqui, uma coisa é certa, novos muros e outras quarentenas não resolverão o problema. O que funciona são a solidariedade e uma resposta coordenada em escala global. Olha só que interessante. Resposta coordenada em escala global. É muito interessante quando os nossos críticos vão falar que globalismo é uma teoria da conspiração, é uma maluquice. Gente, está escrito aí de uma maneira mais clara impossível, né? Eu vou provar isso com outras ilustrações ao longo da apresentação, mas é isso. Qual que é o problema? Você não gosta do nome globalismo? Né? Eu pensei um pouco aqui a minha apresentação também como tentando estabelecer uma ponte com quem está no meio do caminho ainda, né? Então, você que está na dúvida, eventualmente, sobre todos esses assuntos, quando você lê isso, o que está escrito aí? Então, abolição do Estado-nação e resposta coordenada em escala global, caramba, é isso que a gente vem chamando ao longo dos últimos anos de globalismo. Uma força política ideológica que vem agindo, atuando aí por meio de organizações, enfim, de blocos e etc, etc. Não tem segredo nenhum nisso, não tem nada conspiratório, muito pelo contrário, está claro e distinto aí nas palavras dos seus próprios defensores, inclusive. Ou seja, para terminar aqui a citação, uma nova forma daquilo que em outro momento se chamava comunismo. Aí a gente tem um ponto interessante aqui, porque eu não sei, além de uma definição arco-íris e poliana, eu não sei exatamente em que outro momento isso foi o comunismo. Comunismo, para mim, é a abolição das classes, a abolição da propriedade privada, socialização dos meios de produção, mas a gente sabe que comunistas, socialistas, o pessoal de esquerda gosta de... A gente não pode negar que eles são bons de relações públicas, né? Eles se vendem como, não, nós somos os propagadores da solidariedade, né? Da cooperação, né? Esse tipo de linguagem aí, eufemística para, na verdade, a gente está falando de abolição do Estado-nação, você ser comandado por um poder central global, propriedade privada abolida ou dirimida, e por aí vai, né? Então é interessante a gente... Mas é sempre bom vermos que em 2020 eles ainda estão tentando se vender com essa roupagem, né? E aí eu sempre destaco aqui uma coisa, né? Quando a gente pega o brasão da antiga União Soviética, a gente tem ali uma... claro que simbologia e símbolos são apenas um elemento possível, mas um elemento válido e interessante, né? A foice e o martelo ali do brasão da União Soviética se estendem por todo o globo, e não apenas sobre a Rússia ou as repúblicas socialistas soviéticas, né? Ou seja, para seguir aqui a tese do Yoram Razoni no livro A Virtude do Nacionalismo, o que na verdade nós temos diante de nós é a tentativa de implementação de um poder imperial, né? Ou seja, um poder que quer se expandir o máximo possível territorialmente. O comunismo foi assim, e hoje, como as próprias palavras do Zizek dizem, ele está tentando se repaginar e se vender como solidariedade global, abolição do Estado-nação, que é o que justamente a gente vem chamando de globalismo. Mas olha só, essa intenção sempre esteve lá, né? Estender a foice e o martelo sobre o globo todo. E aí, rapidamente aqui, né? Só para contextualizar, quem é o Slavoj Žižek, né? O Slavoj Žižek é esse sujeito aqui da imagem, fazendo uma leitura escatológica no seu banheiro, e uma frase aqui importante, né, do Žižek: o projeto comunista do século XX era utópico precisamente na medida em que não era suficientemente radical. Então, o Žižek, ele de fato é um crítico do comunismo e do socialismo, mas a gente precisa entender a sua crítica. A crítica, qual que é o problema do comunismo que nós vimos no século XX? Não é que ele tenha sido radical demais, não, é que ele tenha sido radical de menos. Ele precisava ter ido além, ele precisava ter sido mais forte, a bota
comunista precisava ter pisado nos seus inimigos com mais força, né? Então, eu me pergunto, né? Eu digo, o comunismo não teria sido radical o suficiente, e eu me pergunto, será que não matou o suficiente, né? Enfim, o de baixo é a minha pergunta, o de cima é a citação aí do Zizek. Tem uma outra citação aqui do Zizek numa entrevista dele para o filósofo John Gray, minto, é um artigo do John Gray, onde ele está citando o Zizek falando aqui uma outra coisa bastante interessante. Então a gente vê um filósofo de esquerda totalmente mainstream, né, falando coisas extremamente radicais, que certamente se tivessem saindo da boca de pessoas do outro lado do espectro político, a gente não teria esse tipo de citação negligenciada, né? Você tem que pescar isso com muito cuidado, porque aparentemente as pessoas que ditam a narrativa pública não prestam muito atenção nisso, né? Publicam um livro de um sujeito que diz que o comunismo foi radical de menos e que diz mais ou menos a mesma coisa de Hitler, né? Aqui nessa citação. O problema de Hitler era que ele não foi suficientemente violento. Sua violência não foi suficientemente essencial. Hitler realmente não agia. Todas as suas ações eram fundamentalmente reações, pois ele agia de modo que nada fosse mudar realmente, encenando um gigantesco espetáculo de pseudo-revolução para que a ordem capitalista sobrevivesse. O verdadeiro problema do nazismo não é ter ido longe demais na sua arrogância subjetivista nihilista de exercer o poder total, mas sim não ter ido longe o suficiente. Sua violência foi uma encenação impotente que, em última análise, continuou a serviço da própria ordem que o nazismo desprezava, né? Então, como eu disse, eu fico imaginando uma situação como essa na boca de alguém do outro lado do espectro político. Certamente o mundo viria abaixo aí. Mas nós temos o Zizek dizendo esse tipo de coisa e tendo seus livros publicados aí em escala global, traduzidos em diversos idiomas, como se não fosse aí um sujeito extremamente radical. E aí, né, mas talvez quem conhece o Zizek fala, não, mas você está superestimando o Zizek, ninguém dá bola para o Zizek, né, é um marxista que ninguém presta atenção. Bom, isso já não é tão verdade porque a gente pode usar o mote do livro dele para ver que não é bem assim. É um sujeito que consegue ter um alcance muito grande. Mas aí eu queria trazer esse outro sujeito aqui, que é bem mais mainstream, que tem uma fala bem mais mansa, e que jamais disse ou vai dizer aquelas coisas que eu citei anteriormente referente ao Zizek, mas que é tão perigoso tanto, e tem algumas pistas colocadas por ele que a gente pode utilizar, né? Então, a gente poderia descartar o Zizek como um radical excêntrico? Não, porque tem gente bem mais mainstream que ele, e bem mais, que se vende de uma maneira bem mais moderada que ele, dizendo a mesma coisa. Né? Então, um caminho que muitas vezes eu traço para mostrar que globalismo não é teoria da conspiração, eu gosto de mostrar uma entrevista para o TED Talks deste historiador aqui, o Yuval Harari, né, que é super mainstream, autor dos livros Homo Deus, né, enfim, Homo Sapiens, uma história do homem, é super, super, super mainstream, né, o Yuval Harari. E nessa entrevista chamada Nationalism versus Globalism, ele está dizendo, primeiro, o título da entrevista já diz tudo, né? Quando às vezes as pessoas falam, globalismo não existe, é teoria da conspiração. Peraí, mas lá fora as pessoas estão discutindo uma coisa que não existe? Acho que o problema está em você e não, né, em quem está falando que isso existe. E nessa entrevista ele toma a posição abertamente pró-globalismo, né? E aí tem uma coisa muito interessante que alguém pergunta para ele, por que durante essa entrevista, que as pessoas poderão conferir eventualmente, por que você acha que a sua versão aí, política ideológica, que é o globalismo, por que você acha que isso resultaria em algo para o globo todo, né, para grande parte dos países? Por que você acha que isso resultaria em algo parecido com a Dinamarca, mas não em algo parecido com uma ditadura, por exemplo? Aí ele fala, eu não sei, isso é apenas um palpite, é uma coisa que eu acredito que vai acontecer. Então é muito, muito interessante aí, né, tanto para a gente entender, quanto para a gente provar para as pessoas, olha, isso daqui é um debate completamente público, né, que se você está negando é um caminho que você pode trilhar, mas você está completamente na contramão do que está acontecendo, né? E aí, né, aqui no livro, então o Yuval Noah Harari, no livro 21 lições para o século XXI, olha só que coisa interessante que ele diz aqui, né, no desafio político para o século XXI. Ele diz assim, a fusão da tecnologia da informação com a biotecnologia
ameaça os valores modernos centrais de liberdade e igualdade. Olha só. Toda solução para o desafio tecnológico deve envolver cooperação global. Então, antes do coronavírus, ele está falando basicamente a mesma coisa que o Zizek. Tá? Não sei aí se existe um diálogo direto entre os dois, mencionado que eu saiba, não, mas no nível de ideias, com certeza. Só que o Harari não está falando que isso é o comunismo, nosso comunismo de hoje. Tá? Ele é mais esperto, e para circular nos meios mainstream que ele circula, evidentemente que ele jamais chamaria isso de comunismo, né? Mas o Zizek está dizendo que é, e nós estamos dizendo que é uma versão. Então, mas aqui só para terminar a citação, porém, o nacionalismo, a religião e a cultura dividem o gênero humano em campos hostis e fazem com que seja muito difícil cooperar em nível global. Então, basicamente, ele está dizendo que o desafio político do século XXI é justamente superar isso. Aí vem lá antes o senhor Zizek e diz, bom, o coronavírus é o cavalo selado perfeito que está passando na nossa frente e abrindo caminho aí para a gente justamente fazer isso, né? Para tentar aí dirimir essa dificuldade. Então, assim, são elementos e pistas muito interessantes para a gente levar em consideração. Então, o Zizek, ele fala que virá uma camaradagem global, coloca camaradagem entre aspas, e ironicamente, para se referir ao que os comunistas falam de camaradas, né? Mas essa camaradagem global, né, eu não consegui apreender totalmente se o Zizek está falando isso como uma prescrição, ou seja, algo que ele está prescrevendo para as pessoas, ou que ele está prevendo. Se ele estiver prescrevendo, tudo bem, porque qualquer um pode prescrever qualquer coisa. Mas eu acho interessante analisar do ponto de vista de previsão e ver se as pessoas normais, no âmbito da normalidade, isso está acontecendo. E aí eu trago alguns exemplos aqui para mostrar que não. A camaradagem global não veio, né? Então, quando a gente estava no começo da pandemia, a gente teve aí uma disputa radical entre os Estados-nação por máscaras, por exemplo. Então, não teve nenhum tipo de camaradagem global. Todo mundo estava falando, não, primeiro as máscaras para mim, não, primeiro os respiradores para mim. Então, ou seja, esse espírito, pelo menos ali no primórdio da crise, ele não apareceu, né? Então, França recomendou mais de 1 bilhão de máscaras à China, anuncia ministro, e depois França e Estados Unidos brigam por máscaras chinesas, né? Aí, outra manchete aqui, Covid-19, Estados Unidos pagam mais caro e ficam com remessa de máscaras chinesas destinadas à França. Então a gente não tá... E assim, eu separei só essas três, mas a gente viu isso em nível de estados, inclusive no Brasil, disputa quem vai comprar mais máscara, quem vai comprar mais respirador, quem vai comprar na frente de quem, vai comprar de qual origem, vai pagar quanto, né? E tudo aí numa disputa muito acirrada, onde todo mundo estava pensando ali colocar o seu na frente, né? Então, ou seja, enquanto previsão, de início a gente já tem que a previsão do Zizek é uma grande furada. Então eu digo, o mesmo foi visto em outros países, não apenas Estados Unidos e França, entre cidades e estados e com outros itens como respiradores, álcool gel e por aí vai. Nenhum sinal de solidariedade global espontânea e orgânica. Então, espontânea e orgânica a gente não viu. Nenhum sinal dessa solidariedade global. O que a gente viu foi apenas o bom e velho, se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Né? Então todo mundo operou aí mais ou menos sob essa lógica. Nenhum tipo de camaradagem global. E aí, né, dito isso, e suposto, eu quero fazer aqui um pequeno intermezzo, né? Dado tudo isso que já foi exposto, o que a gente deve, então, em vez de comunismo 2.0, em vez dessa platitude, dessa coisa, né, solidariedade global, o que é isso exatamente? Isso é uma platitude, na verdade. Isso é uma coisa quase que vazia, isso quer dizer muito pouca coisa. Se a gente, claro, se a gente não as palavras solidariedade global, né, quem vai medir isso, sob quais critérios, né? A gente sabe que é um pacote maior de coisas, mas isso por si só quer dizer muito pouco. Então, o que a gente deveria querer, na verdade? Num certo sentido, uma ordem global menos globalizada e menos sino-dependente. Então, mesmo nessas notícias que eu coloquei, a gente tinha França e Estados Unidos disputando máscaras, mas os dois disputando máscaras oriundas da China. Então, que tal se um ensejo da crise do coronavírus for não criar o comunismo 2.0, não estabelecer o globalismo, mas a gente ser menos dependente da China, por exemplo?
né? Então isso me parece o tipo de consequência muito mais interessante, que deveria ser uma meta, e não o comunismo 2.0, porque todo mundo, aí, principalmente no começo da crise, agora a coisa está pelo menos um pouco mais oculta, todo mundo ficou de joelhos para a China, dependendo da China para comprar respirador, para comprar máscara, etc, etc. Que tal se, como uma consequência disso, a gente tivesse o oposto, né? Ou seja, cada país tendo ali, no mínimo, condições básicas para produzir elementos essenciais, por exemplo, que na ocasião de uma crise não vai ficar na dependência de preço, de oferta, etc., da China. Então, acho que isso é muito mais interessante do que o comunavírus, né? Então, a globalização, que é diferente do globalismo, isso já é assunto pacífico, vai muito bem enquanto as coisas estão em seu ordenamento normal, né? Então, assim, e isso também é um ponto interessante, porque não se trata de pôr freios na globalização, mas só de saber o que a gente quer e o que a gente não quer. E aí a ocasião, ela está mostrando que talvez a gente queira um pouco mais de independência, e não dependência, né? Porque até mesmo que solidariedade implica em você depender de alguém ser solidário com você. Se alguém for solidário com você, ótimo, mas e se não for? Você vai ficar na mão, né? Vai ficar com seus problemas não resolvidos? Então, acho que isso deveria ser, ou pode ser, uma chave e um caminho aí de pensamento. Então, o que a gente teve foi o seguinte: a ocasião de um cisne negro, né? Salvo engano, o Taleb falou que o coronavírus não é exatamente um cisne negro. Eu só quis pegar a imagem, né, de uma ocasião singular e inesperada, porque nos próprios livros do Taleb ele fala da possibilidade bastante concreta e iminente de uma pandemia global, né? Mas só para pegar essa imagem, né, do cisne negro ali, da exceção singular e imprevista, a ocasião desse cisne negro põe em xeque a dependência mundial da economia chinesa, não vista nem sentida com tanta clareza antes, né? Então a gente deveria pensar bem, refletir bem sobre isso daí, e menos sobre globalismo e comunismo 2.0. E aí é inevitável não, pelo menos, mencionar aqui, né, a questão da criação da China, né? Por que a China chegou ao patamar que chegou? Eu não vou me alongar nesse assunto, porque esse foi o assunto brilhantemente exposto pelo Paulo Figueiredo Filho na exposição da semana passada, mas aí, né, a gente sabe que para a China chegar onde ela chegou, ela deve muito a Kissinger, Clinton, Obama, e muitos outros aí. Então, isso é uma coisa que a gente... Por que o mundo se tornou sinodependente? Quem tem culpa no cartório por isso? Vale aí a menção a esses nomes. Quem eventualmente não viu a exposição do Paulo pode vê-la, que foi bastante útil para entender isso. Então, uma das conclusões sãs a se tirar em termos de conjuntura internacional pós-coronavírus é que a China precisa ser posta em xeque. Tá? Ou seja, as pessoas sãs deveriam pedir por menos comunismo 2.0 e não por mais. Né? Então, num certo sentido, essa crença na solidariedade global, porque o comércio é assim, e aí quando, na ocasião de uma crise profunda, de um cisne negro, essa solidariedade global vai imperar, na verdade a gente está tendo uma prova clara e distinta de que isso não está acontecendo. Então isso deveria nos levar a uma reflexão se eventualmente na próxima a gente vai querer ser tão dependente assim. E aí, costurando aqui algumas ideias, né? Então, o Zizek, que é um filósofo, portanto, alguém sem competência médica científica para tratar do vírus, não vi ninguém falando que o Zizek é negacionista, né? Porque ele está falando, porque um filósofo está falando sobre o vírus, né? Então, ele, um filósofo marxista conhecido, está dizendo que devemos aproveitar a ocasião da Covid-19 para ressuscitar um comunismo repaginado e revisitado que se parece incrivelmente, aí, entre aspas, ironicamente, com o que temos chamado de globalismo. Ou seja, eu costurei e provei o ponto. Né? Existem pessoas se aproveitando da situação médica e concreta da Covid para fazer o comunismo e outras agendas avançarem. Resumindo em uma frase, instrumentalizaram o vírus. Né? Sei que isso não é segredo aqui para nós, mas para eventualmente aquela pessoa que ainda está no meio termo sobre esse assunto, esse ponto pode ser um ponto bastante persuasivo para começar a perceber esse tipo de coisa. E, evidentemente, né, na verdade, aquilo que o Zizek falou não se trata de um comunismo repaginado. Né? A solidariedade global ela não veio e nem virá
E solidariedade global não é globalismo ou comunismo 2.0, né? Por isso que eu falei, é muito complicado quando a gente opera o debate público com base em chavões, em slogans, em platitudes, né? Mas a maneira como eu entendo uma solidariedade global, a gente não precisa ter nenhuma, para tê-la, de fato, num nível de interpretação realista da expressão solidariedade global, a gente não precisa nem de globalismo, nem de comunismo. Né? Então, senão seria imaginar que a humanidade nunca houve nenhum tipo de solidariedade global na humanidade antes dessas duas coisas, o que seria um absurdo. Né? Então, e aí, rapidamente aqui, porque eu tratei desses dois conceitos, né? Tem uma frase do nosso chanceler Ernesto Araújo que ele diz o seguinte: a globalização está para o globalismo como a mudança climática está para o climatismo. Então, essa é uma distinção muito importante para a gente entender aqui, né, que o clima eventualmente muda é uma coisa, você saltar disso para a militância do climatismo e tudo aquilo que a gente conhece, o passo é gigantesco, né, para não dizer que existe um abismo entre as duas coisas. Então, nos assuntos globalização e globalismo, a gente tem mais ou menos a mesma coisa. Agora, eu queria falar rapidamente da China, como eu disse lá na estrutura da apresentação, porque a China é a grande culpada, e eu vou mostrar em que sentido, e ela precisa ser posta em xeque, como eu também disse que é uma conclusão razoável de tudo que a gente está dizendo. Né? Então, eu coloquei aqui imagens apenas ilustrativas, né? Xi Jinping e Obama brindando, né? E essa imagem que eu roubei do Paulo Figueiredo Filho, que ele apresentou na sua palestra na semana passada também, que é bastante interessante. Né? Se a gente quiser, claro que são apenas duas fotos, a gente poderia pesquisar e dúvida nas outras, mas eu acho que a linguagem corporal, enfim, essas duas imagens dizem coisas bastante interessantes. E aí, claro, esse gráfico também que circulou bastante nos últimos dias, né? Então, na prática, a China teve um sofrimento econômico ali com o coronavírus, mas no balanço geral, no frigir dos ovos, no cômputo trimestral, a China aí teve uma variação positiva do seu PIB, ao passo que todos os demais países, todas as demais economias relevantes e fortes aí tiveram quedas bastante consideráveis, e o Brasil, inclusive, que foi muito alardeado na mídia, a queda de 9,7, mas se a gente olhar para esse gráfico, é uma queda padrão com economias de altíssimo porte, aí, como Estados Unidos e Alemanha. Né? O Reino Unido, por exemplo, teve uma queda de 20%, bastante mais que o dobro da nossa. Então, a China, ou seja, no frigir dos ovos, economicamente, obviamente que gerou problemas, mas bem menos que para os demais países aí, né? E esse também é um indicativo do problema da dependência, né? O que acontece quando você torna a coisa uma rede, né? Se um sofre, todo mundo sofre. Claro que existem vantagens em estar numa rede, mas existem desvantagens também. A primeira peça do dominó cai, é derrubada, ela afeta todos os outros. Então, aqui, rapidamente, né, a China é culpada. Não existe, e aí, uma coisa importante, para a gente dizer que a China é culpada, não dependemos da tese laboratorial para a culpabilização da China, ou seja, o coronavírus foi criado no laboratório. Eu vi várias pessoas, ex-prêmios Nobel, desertores da China, dizendo que foi. Eu, particularmente, não entro nessa seara porque a minha tese não depende dela. Mesmo que o coronavírus não tenha uma origem laboratorial, mas uma origem natural, a China é culpável da mesma forma, né? Por quê? Porque houve uma omissão no controle e no trato da pandemia por parte da China e da OMS, e isso é suficiente para a gente trabalhar com uma linha de culpabilização da China, tá? O programa de governo do Trump para o próximo governo, caso ele seja reeleito, prevê responsabilizações para a China. Tá? Não há maiores detalhes, mas prevê isso, ao contrário do programa do Joe Biden. E aí, quem tiver alguma dúvida, eventualmente, a respeito da culpabilidade da China, nesse sentido que eu disse, como, no mínimo, omissa no trato do problema, existe esse documentário chamado Muitos Países Erraram na Luta contra o Coronavírus, Ninguém Errou Mais que o Governo Chinês. Lá existe um encadeamento cronológico com notícias, né, em ordem cronológica, mostrando como exatamente, mostrando assim de maneira irrefutável como isso aconteceu. E aí a gente parece que está tendo uma reação global já nesse sentido também, de culpabilização da China, né? Então aqui uma notícia de 28 de julho, assessor de Trump quer lei para obrigar China
a indenizar os Estados Unidos pela pandemia. Então, independentemente de se vamos chegar nesse ponto, se a China vai aceitar, não é essa a questão. A questão é, tem gente indo nessa mesma linha de raciocínio. Né? Mesmo aqui a Alemanha, né? A Alemanha endurece regras para evitar aquisições de empresas por estrangeiros. E aí, ao longo da reportagem, é falado particularmente da aquisição por parte de companhias chinesas. Notícia de 8 de abril de 2020. Japão pagará para empresas deixarem a China. Notícia de 9 de abril de 2020. Então, mas aí, quando a gente fala de Alemanha, é uma coisa. Quando a gente fala de Japão, que tem um arrivismo aí, uma rivalidade histórica com a China, mas a gente está vendo aí várias frentes de gente dizendo que isso não vai passar batido, a coisa não vai continuar como era. O primeiro secretário de Estado do Reino Unido, né, o Dominic Raab, que está aqui na imagem, ele disse: não haverá retorno a relações normais com a China. Né? Notícia de 21 de abril de 2020. França e Reino Unido lideram o endurecimento do tom europeu com a China. E aí é um destaque importante a questão de França e Alemanha. Então, assim, Reino Unido, Estados Unidos, Japão, talvez sejam países que todo mundo imaginasse que iam endurecer com a China. Agora, França e Alemanha também, eu acho que isso é indicativo de coisas aí bastante interessantes para nós. E a Austrália também tem tensões tradicionais, mas notícia de 16 de junho, a tensão econômica causada pela Covid-19 entre China e Austrália. E aí teve diversas outras ocasiões aí entre China e Austrália, inclusive a Austrália foi um dos primeiros países a convocar uma investigação independente a respeito da origem do coronavírus na China. Né? Então aqui, partindo para a minha conclusão, não quero aqui me alongar muito mais, muitos viram na Covid-19 a oportunidade perfeita para acelerar agendas globalistas, instrumentalização do vírus, né? E dizer coisas como, né, acusar os outros que vão nessa linha que nós vamos, como assim você vai contra a OMS, né? Ou seja, como assim você vai... Quem é a OMS? A OMS é, no máximo, uma instituição que deveria ter o poder de dar sugestões, mas, na verdade, justamente porque a gente está no contexto disso que chamamos de globalismo, que uma Organização Mundial da Saúde, que é uma coisa que o próprio termo já é contraditório, por quê? Tá, como assim você vai contra a OMS? Como assim você não vai contra a OMS? Né? Por que não ir contra a OMS? O que a OMS sabe do sistema de saúde de Djibouti? Provavelmente nada. E por que tem direito de opinar, ou pior, de comandar alguma coisa? Né? Mas a gente sabe, a gente viu esse teor de fala ao longo aí desses últimos meses. O comunismo repaginado de Zizek nada mais é que o comunismo do século XXI. Isto é, outro nome para a mesma coisa, igual o comunismo do século XX ou socialismo do século XX. Um projeto autoritário de poder global que solapa as soberanias nacionais e põe todos de joelho para a China. Em resumo, e dito sem frugalidades, é basicamente isso, o comunismo repaginado do Zizek, que colocou suas esperanças na Covid para instalá-lo. O Ocidente dá indícios que não tem interesse nessa dependência travestida de solidariedade global, mesmo França e Alemanha, que talvez nem todo mundo imaginasse ou esperasse. E aí, a China, minha conclusão, né? A China precisa ser posta sob escrutínio, e é disso que precisamos, em vez de solidariedade global. E, basicamente, eu encerro aqui a minha apresentação. Muito obrigado. Eu que agradeço, muitíssimo obrigado ao André Assi Barreto. Só para que uma palestra muito relacionada com o que ele falou, é a palestra que nós tivemos do Flávio Gordon, que mostra como a relação entre o comunismo e o globalismo, inclusive, antecede muito o Zizek. Vem desde a época do final da União Soviética. Eu recomendo muito que vocês assistam, aqueles que puderem. E eu queria pedir ao André, se possível, que nos mandasse talvez alguma bibliografia, como, por exemplo, ele mencionou o livro do Nassim Taleb, A Lógica do Cisne Negro, além, obviamente, do livro do Zizek. Se fosse possível, para nós sempre é útil, a gente divulga na descrição do próprio vídeo, para as pessoas poderem se aprofundar, se quiserem ler alguns textos que podem dar mais informações ainda sobre o que você falou.